ouvinte! Meu nome é Beatriz Castiglione e hoje estou com a Lina para a apresentação de mais um episódio do nosso podcast e videocast Mundos em Conversa. Eu sou Lina e junto com a Bia vou apresentar para você o episódio de hoje e nós temos um convidado de Angola. O Mundos em Conversa tem como objetivo trazer uma conversa sem estereótipos, sem preconceitos e sem fake news sobre diversas culturas. Angola é um país muito parecido com o Brasil. Eles também foram colonizados por portugueses e português também é idioma oficial. E para falar um pouco de Angola, nós trouxemos um convidado muito especial, Josemar Quinguaia. Ele é conhecido também como Jos D. Prazer, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, eu é que agradeço. O prazer é todo meu. Jos, pra gente começar o bate-papo, fala um pouquinho de você. Quando você chegou no Brasil? Bem, eu cheguei no Brasil há sensivelmente 11 anos. Em 2013, então, né? Sim. E o que te trouxe ao Brasil? Você veio sozinho? Você veio com a família? Conta um pouco pra gente. Bem, eu me mudei para cá, para o Brasil, em 2013, junto da minha família, no intuito de dar seguimento aos meus estudos. E cá estou até hoje. E você veio pra São Paulo diretamente? Não, eu morei durante muitos anos no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E estou em São Paulo há 3 meses, cerca de 3 meses. Faz pouco, então, né? E no Rio de Janeiro, o que você estudou? No Rio de Janeiro eu me graduei em Economia pela Universidade de Cândido Mendes e sou mestrado na mesma área, Economia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. E o que você mais gostou do Rio de Janeiro quando você chegou no Brasil e teve o primeiro contato, olhou a cidade maravilhosa que é o Rio? O que você pensou da cidade? Bem, eu senti que estava num lugar diferente e num lugar que era muito próximo a coisas que eu já via na televisão enquanto crescia. E é isso, quando você chega, você vai conhecendo a cidade, os pontos turísticos, e eu fiquei maravilhado por encontrar muita coisa que eu via na TV, assim, pessoalmente. Em Angola, vocês têm acesso a novelas brasileiras? Sim, a novelas e não só. Há muito conteúdo sobre o Brasil através da TV Globo Internacional. Há também transmissão da TV Record Internacional e hoje em dia acho que também do SBT. Uhum. E através disso as pessoas acessam muitos conteúdos do Brasil. Há princípios por conta das novelas, mas depois há essa conexão que é estendida para outros âmbitos. Então o Brasil é um país que é próximo assim, para os angolanos, culturalmente. E Jos, nossa repórter Fernanda Diniz foi para as ruas de São Paulo para perguntar para as pessoas o que elas conhecem sobre Angola. Então agora a gente vai trazer o nosso quadro, o Fala Mundo. Oi pessoal, eu sou a Fernanda e hoje estou aqui na Paulista para perguntar para o pessoal o que eles conhecem sobre Angola. O que você conhece sobre a Angola? A Angola é que eles falam português. E acho que só. Angola, eu sei que é um país africano, se libertou ali pelos anos 80 e 90 do colonialismo português e que nós temos muitos imigrantes de lá aqui. Sobre a Angola eu conheço muito pouco. Eu sei que é um país que fala o nosso idioma, com um sotaque parecido com o de Portugal, com alguma diferença de palavras, claro. Mas eu não conheço muita coisa da Angola. Que eu conheço sobre Angola, bom, existe toda uma influência religiosa, né, do país aqui no Brasil. Eu conheço basicamente algumas religiões, né, que se baseiam na Angola. Candomblé, a Umbanda, né, e aí são diferentes nações, né. Conheço um pouquinho sobre a nação de Angola. Angola é um país localizado na África, foi colonizado pelos portugueses também, que nem o Brasil, fala português. A capital é Luanda. Angola, recentemente que teve independência de Portugal, né? Tem até um livro que fala, Mayombe, que fala sobre esse processo de independência em si. E faz parte da CPLP e tudo mais. Mas assim, muita coisa eu não sei, eu vejo, tem bastante artista angolano em ascensão ultimamente, mas assim, dizer que eu sei muita coisa eu não sei mesmo. Angola é um país da África que fala a língua portuguesa.
Eu nunca estive lá, mas eu vejo que tem muita gente de lá aqui, inclusive. Eles contam as coisas de lá. Angola não é um país muito perigoso. As pessoas lá são mais educadas, tem mais educação de escola. E eles têm uma melhor educação, então eles têm uma melhor maneira de lidar com as coisas. É só isso que eu conheço, que eu sei deles. Eu sei que eles falam português, que a capital de lá é Luanda. E que lá tem um clima meio seco, mas só. Joss, parece que você tem bastante coisa pra acrescentar no que esses brasileiros trouxeram. Parece que as pessoas sabem que é um país localizado no continente africano, que foi colonizado por portugueses e que fala português. Mas a gente quer saber mais. Então vamos aproveitar nosso convidado angolano para falar um pouco mais de cultura, música, gastronomia e costumes angolanos. Com certeza. Então, Joss, vamos lá. Se te pedissem para definir o seu país em poucas palavras, como que você definiria? Bem, Angola é um país muito grande e bonito, habitado por pessoas maravilhosas e muito batalhadoras. Acho que seria uma definição muito justa, assim, para o que é Angola. Muito bom. E em relação ao Brasil, que você já mora bastante tempo aqui, né? Como você definiria o Brasil? A visão de um estrangeiro que chegou ao país há 11 anos. O Brasil é uma terra acolhedora, que eu gosto muito, diga-se de passagem. Mas assim, é muito acolhedora e, acima de tudo, muito diversa. Acho que, inclusive, o fato de ser acolhedora parte disso. É um país cheio de diversidade, são muitas pessoas de diferentes origens. A própria extensão territorial é muito vasta, né? Você, dentro do Brasil, encontra muitos Brasis diferentes. Mas a palavra acolhedora seria, assim, uma palavra que eu escolheria para definir o Brasil. Porque é isso, o Brasil, mesmo com os problemas que tem, mesmo com várias questões, é um país que acolhe, sim. E quando você chegou aqui, como que foi essa sua recepção? Quando você sai do aeroporto e olha para o Brasil e fala, cheguei. O que você enxerga? Como que é esse seu primeiro contato com o povo brasileiro e a cultura? Bem, pelo fato de eu me mudar para o Brasil com a minha família, então esse primeiro contato não foi assim super impactante. As coisas foram mais diluídas. Eu fui conhecendo as coisas aos poucos. Eu ficava em casa, ia resolver as questões relacionadas a documentos, ia para a faculdade, e eu fui conhecendo as coisas aos poucos, né? Então não foi uma coisa assim muito impactante, muito chocante. E também, né, como eu já disse, pelo próprio contacto prévio que já se tinha com a cultura do Brasil, então foi assim mais tranquilo. E apesar do português ser o idioma oficial de Brasil e Angola, tem bastante diferença. Você pode contar pra gente algumas diferenças e alguns termos que você se surpreendeu quando chegou no Brasil? Algo assim relacionado ao idioma que te marcou, apesar de ser o mesmo, as diferenças? Bem, assim, esse é um assunto muito bom, porque o português de Angola é diferente do português do Brasil, né? O português, normalmente, ou as línguas, de modo geral, variam de acordo com as influências que sofrem. O português de Angola tem influência das línguas nacionais de Angola. Quimbundo, Mbundo, Ganguela, Fiote e várias outras línguas. O português do Brasil tem muitas influências. No sul, o português do Brasil tem influência até tem termos assim, de italiano. Já se você for mais para a região amazônica, tem muitas influências das línguas dos povos originários. No Rio de Janeiro, na região sudeste, Bahia, não, no nordeste, no caso a Bahia, mas na região sudeste também, você encontra outras influências. E não é diferente, assim, é um pouco... você, no início, fica assim um pouco impactado, sem saber o que uma coisa significa. O que outra coisa significa, mas com o passar do tempo, a convivência, você vai dando conta assim, de como as coisas funcionam. O mais difícil é quando você está distraído
e fala, sei lá, muitas vezes sem pensar que tá num contexto diferente e as pessoas não te entendem. Por Assim, exemplo, conta pra gente alguma situação que tenha acontecido assim. A gente gosta de saber disso. O engraçado até embaraçoso mesmo, que você Sim. falou e falou, meu Deus, por que os brasileiros estão me olhando assim? Conta aí pra gente. Eu lembro-me que na faculdade eu estava assim, no DCE, né, diretor acadêmico, e queria pedir para uma colega, uma estudante lá da faculdade, me passar a minha mochila que estava mais próximo dela. Só que eu estava com vergonha. E um amigo meu que estava comigo falou: pede naquela rapariga que está lá para passar a mochila. Só que é isso, né? Ele também era angolano. E o termo rapariga é um termo comum lá de usar, né? Sei lá, seria o feminino do rapaz, né? Sei lá, é normal as pessoas usarem. Rapariga, o que você faz? Me passa isso aqui. Mas no Brasil, apesar de não constituir necessariamente um palavrão, tem uma noção pejorativa, né? E foi um embaraço porque a menina se sentiu ofendida. Depois nós pedimos desculpa. Aí, no final tudo ficou uma história muito engraçada, mas foi embaraçoso, foi assim. E como essa palavra tem muitas outras palavras assim que têm significados diferentes, ou que aqui simplesmente não são utilizadas, e assim acontece. É uma diferença que com o passar do tempo você vai se habituando, você vai mudando a forma de falar ligeiramente para poder se enquadrar melhor. Essa diferença linguística acontece muito também com o português de Portugal e o português de Brasil, né? Sim. Tem muitas palavras diferentes. Os brasileiros adoram fazer piadas sobre essas diferenças. Eu imagino que os portugueses também façam piadas sobre isso. Porque é muito engraçado. A gente diz que fala a mesma língua, mas às vezes até pela forma de falar, é às vezes mais difícil entender um português do que, por exemplo, um espanhol aqui no Brasil. Sim. E isso é muito curioso, né? E você mencionou outros idiomas falados em Angola, né? O português é um idioma oficial, mas também não é... Como que funciona? Toda a população sabe falar português? Vocês são alfabetizados em português? Ou, dependendo da região de Angola, as escolas utilizam um determinado idioma e esses outros idiomas que são nativos, eles são passados por tradição oral ou eles são ensinados em escola? Como funciona isso? Bem, para falar sobre isso é importante falar sobre a composição de Angola, né? Angola é atualmente um país, né, formado essencialmente por 3 reinos, né? Antigos reinos, né? O reino do Congo, Undongo e da Matamba. E nesses reinos existem diferentes grupos étnicos com diferentes línguas, né? E o fenômeno colonial transformou essa união desses 3 reinos, né? Esse território da Angola num país só, que funciona, né? E tem como língua comum a língua portuguesa. Só que para além da língua portuguesa existem as línguas desses povos, desses grupos étnicos. Você tem na região central e mais próximo da capital, que é Luanda, o povo Ambundo, que fala Quimbundo. Você tem mais a sul o povo Umbundo, que fala Umbundo. No norte você tem o povo do Reino do Congo, que fala Kikongo ou Lingala, e muitas outras línguas são faladas dentro do território nacional. E essas línguas variam muito de acordo com o espaço geográfico. Se você está na região central e mais próximo da capital, normalmente é um povo que fala Quimbundo. Se você vai para o sul, eles falam Umbundo. Se você vai para, sei lá, muito mais para o sul, eles falam Yanecarumbi. Tem várias línguas nacionais que normalmente são passadas através do convívio comunitário. Hoje em dia, algumas escolas já ensinam o básico, mas que é insuficiente para a continuidade e a proliferação dessas línguas. Mas elas são mais aprendidas assim mesmo pelo convívio comunitário com as pessoas. Você cresce com a tua avó, você tem uma tendência a falar, embora que durante muito tempo, por conta da colonização, essas línguas foram reprimidas. Por exemplo, eu não sei falar Quimbundo, eu entendo porque cresci com pessoas que falavam, mas eu não sei manter um diálogo assim
E também não entendo tudo, entendo algumas coisas, né? Por causa da repressão colonial, essas línguas nacionais, como não eram entendidas pelos colonialistas, elas eram reprimidas, né, para evitar a comunicação. E é esse, mais ou menos, o panorama linguístico lá. Um país com muitas línguas, mas que é unificado pela língua portuguesa, que é a língua na qual somos alfabetizados. E a independência de Angola dos portugueses é bastante recente, né? Tem menos de 50 anos? Sim, no próximo ano completam 50 anos. Muito bem. Então, ou seja, isso foi em 75, Sim, né? sim. E de lá para cá, Angola teve um período de guerra civil, né? E agora, como a situação em Angola... Você ainda tem parentes em Angola? Eu tenho, sim, a maior parte da minha família mora em Angola. No Brasil mora uma parte mais reduzida, mas eu tenho irmãos, tenho tios, tenho avós, todos residentes em Angola. E assim, eu quando eu vim para o Brasil, eu já tinha 18 anos, eu já era adulto, né? Então, eu mantenho muito essa comunicação lá com o povo lá de Angola e visito constantemente também. Que bom. E com relação às religiões que são praticadas em Angola, o que é a maioria? Quais são as religiões praticadas? Bem, por conta, né, mais uma vez, da colonização, as religiões mais praticadas em Angola são as religiões de cunho cristão, né? O advento colonial foi perverso e trabalhou muito na extinção das religiões nativas de Angola, né? Não só na extinção, mas também como na demonização dessas mesmas religiões. E em muitos casos você encontra população angolana em diáspora ou que sofreu esse transporte muito cedo, às vezes com mais conhecimento sobre religiões de matrizes africanas do que a Angola em si, do que os angolanos em si, porque as missões cristãs, as missões religiosas lá foram muito, muito fortes. E hoje em dia você vê que os cristãos evangélicos, os cristãos católicos são a maior parte assim, né, de público de crenças religiosas assim, no continente africano. E voltando assim um pouco para o Brasil, em 2012 teve uma novela que a música de abertura era do gênero kuduro. O cantor era brasileiro, mas na época o kuduro ficou bem popular aqui no Brasil. Kuduro é um gênero musical que surgiu na Angola, trazendo aqui para o nosso ouvinte. Conta um pouco mais pra gente dessa origem. Sim, olha, esse assunto é muito interessante porque eu também, né, trabalhando como produtor musical, acho muito importante falar sobre isso. Apesar de o termo kuduro e o kuduro assim, por si só ter ficado famoso no Brasil, é muito importante realçar que a música a dança kuduro do cantor latino, em parceria com, esqueci o nome do outro cantor que faz participação na música, não é uma música do estilo kuduro, mas foi uma música que foi importante, né, para a divulgação deste nome. O kuduro é uma cultura angolana proveniente lá da região central da Angola, ou da capital da Angola, né, mesclada de criações entre as áreas periféricas e as áreas do centro da cidade, composto por batidas rítmicas aceleradas e muito dançantes, né, e ele ficou famoso em diferentes lugares do mundo. Na Europa ele foi muito mais próximo da sua origem, da sua essência, por conta das comunidades angolanas que lá vivem há muitos anos. No Brasil ele chega na música dança kuduro do cantor latino, mas não bem representada. Então é muito importante falar sobre isso. Agora, sobre o kuduro em si, o kuduro em Angola é o gênero mais ouvido. No Brasil, eu não sei exatamente, porque o Brasil é muito grande, mas ele seria, por exemplo, se fosse no Rio de Janeiro, ele seria correspondente ao que é o funk, né? É um ritmo muito ouvido pelos jovens, muito dançado em festas, que aborda diferentes assuntos. Você pode ouvir um kuduro mais consciente, que fala sobre os problemas da vida e tudo mais, mas você pode ouvir um kuduro só feito para dançar, e você também pode ouvir um kuduro, sei lá, com um tom mais adultizado, que traz outras temáticas mais adultas. E assim, esse é um paralelo assim bem interessante, né, sobre o kuduro.
É muito interessante mesmo esse comentário, porque esse é um dos objetivos do nosso podcast, né? Desmistificar coisas. Então, olha, eu, por exemplo, eu tô desde 2012 achando que aquilo que eu ouvi era kuduro, mas aquilo não era kuduro real. Então, obrigada por explicar isso pra gente, Joss. E aproveitando, já que esse kuduro que nós temos o contato não é original, como que, você pode trazer alguma música, algum artista que você enxerga que representa bem para o nosso ouvinte poder escutar e ter esse contato com o verdadeiro kuduro? Sim, vocês podem curtir música dos Lambas, são um grupo icônico do kuduro. Você pode curtir as músicas do Bruno M, do Delero King, do Lilas, do Prata. Tem vários artistas assim. Se vocês escreverem Kuduro Angola no YouTube, vocês vão ter muitas referências. Tem a Titica, que é uma artista que faz até muitos shows aqui no Brasil. Tem a Noite e Dia, que também faz shows e colaborações com artistas brasileiros. E são todos artistas do segmento e do ramo Kuduro que fazem o Kuduro na sua essência e da melhor forma possível. Aqui em São Paulo, tem algum lugar que os angolanos se encontram para dançar kuduro? Vários. A comunidade angolana é uma comunidade muito extensa aqui, muito extensa, e ela está espalhada por São Paulo inteiro e organiza eventos assim, de forma esporádica, onde você pode ouvir kuduro e outros ritmos angolanos. Só tá atento assim nas redes sociais. Eu, como produtor musical e DJ, me apresento a alguns desses eventos. Existe também aqui um centro cultural de referência angolana, a Casa de Angola, que quem quiser estar mais próximo e tudo mais, acompanhar esses eventos e a cultura angolana de modo geral, pode se dirigir à Casa de Angola. Existe o Centro Cultural África, que também tem muitas ações de angolanos, e tudo aqui em São Paulo, na região central. Existe o Consulado de Angola, para quem quiser estar por dentro da cultura e acessar a Angola de uma forma mais diplomática, às vezes cultural e acadêmica também, pontos de referência, e conversar com os angolanos, né? Que é uma boa forma. E você falou que o kuduro é o que as pessoas mais ouvem, mas que outros tipos de música elas ouvem também em Angola, que também é algo popular? Bem, em Angola ouve-se muito a kizomba, que é um gênero musical e de dança de salão, que as pessoas dançam juntas. É muito bom, inclusive. No Brasil, inclusive, tem instrutores e professores que dão aulas de kizomba também. Porque é um gênero angolano que também é ouvido em outros lugares do mundo. Tem o samba, que muitos estudiosos apontam como o gênero que deu origem ao samba do Brasil. Chama semba? Semba, sim. Semba, sim. E tem outros gêneros mais tradicionais, quilapanga, Kazukuta, Macemba e outros gêneros por aí fora. E você fala assim com tanto gosto, assim, dá pra ver o sorriso no rosto quando você fala sobre essa música angolana. E aí eu queria saber o que você acha da música brasileira, se você gosta, e o que você... Se você escuta, o que você gosta de escutar da música brasileira? Bem, eu gosto muito da música brasileira e, tal como a maioria dos angolanos, a música brasileira é uma música presente nas nossas vidas desde tenra idade. É muito comum você, em Angola, em grandes celebrações, casamentos, festas de aniversários, batismos e tudo mais, durante as apresentações dos DJs, os DJs tocarem músicas brasileiras. Embora no Brasil as músicas angolanas não toquem, né? Mas em Angola as músicas brasileiras tocam. E esse contato é comum. E é uma variedade. Em Angola você pode ouvir música do Zezé de Camargo e Luciano, e você pode ouvir a música do L7. Você pode ouvir a música da Joelma, da banda Calypso. Sim. E você pode ouvir a música da Lua de Luna também. E essa diversidade musical brasileira também é presente na cultura angolana, que é um povo bastante eclético. E então eu gosto assim muito da cultura brasileira. Gosto de pagode, gosto muito. Inclusive artistas brasileiros vão fazer muitos shows lá em Angola. Pagode, samba. E qual a sua banda brasileira ou cantor ou cantora brasileiros favoritos? Não precisa ser um só, não vou fazer isso com você. Pode dar uns 5 exemplos, até 5 exemplos. Olha,
Vamos lá. Eu sei que a gente não quer deixar ninguém de fora, né? Mas, assim, alguma coisa que toca, porque a música toca, né? A alma, às vezes, dá uma emoção. O que realmente você gosta, que te faz vontade de dançar, ou te faz vontade de chorar, ou, enfim, te faz vontade de sorrir? O que causa essa emoção? Bem, vou ser bem sincero. Eu gosto de muita coisa do Brasil, muita música do Brasil, mas os mais tocantes. Gosto muito da banda Calypso, da Joelma. Eu gosto muito do Djavan, foi o primeiro artista brasileiro que eu conheci. Eu gosto muito do Jorge Ben também. Da nova geração também tem muitos artistas muito interessantes que eu acompanho e ouço. Mas assim, com trabalhos que acompanho assim e ouço muito. A Lua de Luna, já falei dela aqui. Mas quem? O último. Assim, que é muito artista. Talvez uma música que você Uma música escute, favorita. E uma música que você relacione muito ao Brasil, que você escuta e se sente brasileiro. Tem um... Pergunta difícil pra você. Sim. Poxa, um coração de produtor musical, acho que cabe muito estilo. Muita coisa que cabe. Tudo bem, Jota. Posso deixar pro final do programa? Pode deixar. Então vai ficar aí de indicação pro nosso ouvinte aí no final, a música favorita do Joss. E vamos passar um pouquinho pro meu tema, um dos meus favoritos, comida. Adoro falar sobre comida. Aqui no Brasil existem, enfim, as comidas mais comuns. E o que é uma comida bastante comum em Angola? Que todo mundo come, todo mundo conhece, ou, enfim, é bastante comum para os angolanos. Bem, uma comida que se come assim em todo o território nacional é o que nós chamamos de funge. Funge ele pode ter diferentes componentes, né? Você pode fazer o funge através do milho, sendo milho amarelo ou branco. Você pode fazer ele de mandioca, de bombom, na verdade, que é uma mandioca desidratada. Em outras regiões até fazem também de outros elementos. Mas em Angola são os predominantes. O que é o funge? O funge é uma pasta. Se você quer uma pasta, ou aqui no Brasil às vezes parece que é com um mingau, uma coisa assim. Exemplo, existe uma comida do Brasil muito parecida com o funge, o angu. Angu. Isso, sim. o angu à baiana. Em Angola seria um funge de milho amarelo com miudezas. E o que mais? Além do funge? Assim, o funge é a base de carboidratos. E você pode acompanhar ele com várias coisas. Você pode fazer o funge com um calulu, que é um peixe seco que você faz, junto de quiabo, algumas outras folhas, tomate e muito mais. Você pode fazer com a muamba de jinguba. A muamba é amendoim triturado. Você pode fazer ele com diferentes acompanhamentos, né? Que são os pratos típicos. Ele seria como se fosse o nosso arroz, então, né? O funge é assim, a base de carboidratos assim, mais popular. E você tem outros pratos que não necessariamente são feitos com funge. Tem um prato que também é muito famoso, o mufete. Esse é muito bom, muito bom, muito bom. E o que é? Conta pra gente o que é o mufete. E onde que a gente pode experimentar, né? Sim, eu vou contar. O mufete é feito com peixe assado, feijão de óleo de palma, que aqui chamam azeite de dendê, batata doce cozida, banana cozida, aipim cozido e farinha museque, né, que é uma farinha lá de Angola. Ela é feita de quê, essa farinha? De aipim, mandioca. A gente tem farinha de mandioca aqui também. É o mesmo tipo de farinha, não? É um pouco diferente, o processo é um pouco diferente. E tem outros pratos, são muitos pratos. É uma culinária muito rica que valoriza muito os ingredientes naturais, valoriza muito a comida feita assim de forma rápida. Você mata uma galinha para fazer uma cabidela na hora. Você usa todos os ingredientes. Assim, é uma culinária que valoriza muito assim, os ingredientes naturais frescos. O que é uma cabidela? A cabidela é um molho de galinha feito com base no sangue da galinha. O sangue da galinha é aproveitado para cozinhar tudo.
também para fazer o molho. E fica muito bom. E o que você sugeriria para um brasileiro que nunca experimentou a comida angolana? Algo que você entenda que represente muito da cultura e que você recomenda este é o prato de entrada para a comida angolana? Seria o mufete. O mufete, pelo fato de ser um prato de fácil digestão e tem elementos que já estão presentes em todas as culinárias, só que é uma combinação especial, né? E então é mais fácil. Assim, você vai comer o peixe assado ou grelhado, né? Você vai comer a mandioca, a banana doce, cozida. Você vai comer o feijão de azeite de óleo de palma e com um pouquinho de farinha. É um ótimo prato de entrada. E você tem alguma indicação de restaurante angolano que você entenda que represente bem a cultura aqui em São Paulo? Sim. Se você quer comer comida angolana em São Paulo, existem vários lugares onde você pode ir. Você pode ir no Brás, existe uma comunidade angolana muito ativa e lá tem restaurantes angolanos que vendem a culinária angolana. Existem também outros restaurantes africanos aqui que incluem pratos da gastronomia angolana nos seus cardápios, como Bios, La Bonne Bouffe, uma coisa assim, não sei bem o nome, não sei se estou a pronunciar certo. Caso queiras também, tu podes te dirigir até a República, na Galeria do Reggae. Tem também empreendedoras africanas que fazem pratos e pratos também típicos da Angola e tudo mais. Ou podes ir para festas angolanas que vais encontrar essa culinária. Desculpa, existe também um restaurante chamado Jango. Acho que é aqui próximo da Paulista, que tem culinária angolana. Interessante. Eu já estou fazendo a lista mentalmente para visitar. Joss, você já viajou bastante pelo Brasil, né? Que lugares que você viajou, que você mais gostou e por quê? Bem, eu normalmente no Brasil já viajei para vários lugares, sim. E eu procuro desfrutar da cidade tal como ela é, respeitando os seus hábitos e costumes. E nessa já fui para vários lugares. Já fui para Bahia, já fui para Ceará, Fortaleza, já fui para Curitiba, já fui para Espírito Santo, já fui para Goiás, já fui para Minas, morei muitos anos no Rio de Janeiro. Mas o lugar do Brasil que mais me encantou foi o Ceará. Eu estive lá em Fortaleza, fiquei muito encantado pela beleza natural do espaço, pela forma como os habitantes de lá tratam e recebem as pessoas, sempre com muita educação e muito respeito. Gostei muito do fato do custo de vida lá também ser mais barato do que nas grandes metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo. E o clima lá, na altura em que eu fui, assim, clima quente, normal, que eu gosto. Me senti muito feliz lá. O clima na Angola é parecido com o clima de São Paulo ou do Rio de Janeiro? Porque o clima de São Paulo e do Rio de Janeiro são bem diferentes, né? Não esse inverno, aparentemente, porque tá quente para todo mundo. Mas como é o clima lá? Vocês também têm lugares de serra, montanhas, que é mais frio? Como que é? Vocês têm as estações mais parecidas com o Rio de Janeiro ou como São Paulo? Porque vocês, por exemplo, a África tem uma costa muito, muito grande, né? Eu falo especificamente de Luanda, a capital onde eu morei e vivi a maior parte do tempo. E o clima é muito parecido ao clima do Rio de Janeiro. Mas Angola, de modo geral, só tem duas estações. O cacimbo e o verão. O verão é época quente, de chuvas. E o cacimbo é uma época seca e de um clima mais fresco. Mais frio, né? Uhum. E são essas duas estações do ano. Eu não lembro exatamente. Eu sei que o cacimbo começa a 15 de maio e acho que termina no final de agosto. E o verão é o resto do período, né? A estação lá do tempo, né? É assim. Mas falando especificamente de Luanda, o clima é parecido, um clima quente, bom para ir para a praia. Quando faz frio, não é um frio igual daqui, igual do sul do Brasil.
E é mais ou menos assim. É um clima parecido. Você estranhou quando você chegou em São Paulo, recentemente, esses dias assim, mais de inverno, esse clássico dia em São Paulo, que é a chuva, a garoa, aquele vento gelado. Como que foi isso pra você? Bem, assim, como eu já ouvia falar, vim um pouquinho mais preparado, mas realmente o corpo sente aquela diferença. Tu que estás habituado a estar em ambientes quentes, ter que lidar com o frio, eu fico mais recluso em casa, fico mais quieto e o corpo dá uma estranheza, né? Mas dá para lidar. Em São Paulo, quando você chegou do Rio de Janeiro pra cá, você teve algum choque cultural? Porque o Brasil é um país muito diverso. Então, você disse que gostou muito de Fortaleza, que é muito diferente de São Paulo e do Rio. O que você sentiu nessa mudança de capitais? Bem, eu vim morar em São Paulo há cerca de 3 meses, mas eu já frequentava São Paulo desde 2017. Então eu já conhecia assim um pouco e tudo mais, mas assim, de diferenças de São Paulo para o Rio de Janeiro, acho que as pessoas do Rio de Janeiro são um pouquinho mais simpáticas. Um pouquinho não, são mais simpáticas que as pessoas de São Paulo. Não é verdade. Não concordamos. E em São Paulo as pessoas têm muita pressa para tudo. Assim, as pessoas, a correr, estão sempre muito preocupadas com as coisas. No Rio, não. As pessoas estão mais descontraídas, o cara tá lá de boas, está tranquilo, a vida tá aí. E isso é uma diferença marcante, porque nos mínimos detalhes tu sentes essas diferenças, né? Mas nada muito estrondoso. E, bom, para um brasileiro que deseja visitar Angola, que lugares você recomendaria para essa pessoa aí e o que tem de especial nesses lugares? Bem, para quem quiser ir para Angola, sinta-se. Pode esperar ser muito bem recebido, porque o povo angolano é um povo muito hospitaleiro, um povo respeitoso, um povo que é um povo irmão do povo brasileiro, né? E em Luanda, em Angola, no caso, né, tem muitos lugares bonitos para serem visitados. Você pode começar pela capital, onde você vai encontrar a Marginal, né? A Marginal, lá, a Baía de Luanda, que é muito linda. Tens a Ilha de Luanda, tens a Ilha do Mussulo. Podes ir para Benguela, a terra das acácias rubras. É uma terra muito bonita também. Digo isso da região litoral. Tu podes ir mais para dentro do país, que tens grandes belezas naturais. Tens as pedras de Punguandongo, tens as quedas de Calandula. Tu podes ir visitar a Serra da Leba. Digo isso só em termos de pontos turísticos assim, mais famosos, mais conhecidos, mas tu podes procurar também fazer outros programas relacionados a outras áreas. Tu podes procurar conhecer a cultura culinária de Angola, ir para Chicala, comer um peixe fresco. Tu podes ir para Calumbo, que é perto do Rio, está mais próximo de uma determinada comunidade. Tu podes procurar curtir as festas de lá para estar mais por dentro dos ritmos musicais de lá. Enfim, uma infinidade de coisas para se fazer, que certamente acredito que uma pessoa que mora no Brasil haveria de gostar. E saindo um pouco desse tema de turismo, quando você chega no Brasil, o que você vê de diferença nos costumes relacionados às roupas? O que você recomenda, talvez, para um brasileiro levar para Angola? E o que você vê de diferença nas roupas que nós usamos aqui e nas roupas que são usadas lá? Porque existe talvez um pouco de estereótipo em relação a essas coisas de vestimenta, costumes de vestimenta em países africanos. Então, queria trazer, como você disse, o Brasil e a Angola têm uma conexão, se essa conexão também vai para o mundo da moda. Olha, a moda brasileira influencia muito a moda angolana. Isso é um fato, né? Através da assim, as novelas e outros conteúdos culturais, né? Tem essa influência que é muito forte, né? Assim, vou começar por separar, assim. Em termos climatéricos, é muito parecido, sei lá, o que se usa de roupas, né? O que se usa, assim, que um jovem de Luanda vai utilizar e o que um jovem do Rio de Janeiro vai utilizar por conta do clima, né?
já é diferente comparando, por exemplo, com as praias de São Paulo. É porque mesmo no Rio e São Paulo tem essa diferença, né? Sim. De vestimentas. Mas, assim, de modo geral, os angolanos são um povo que se preocupa em estar bem apresentado. Eles gostam de estar bem apresentados, estar bonitos, principalmente em eventos e ocasiões especiais, quando vão ao trabalho, quando vão assim para os lugares assim mais que exigem isso. E então é muito comum você, sei lá, estar no centro da cidade, encontrar pessoas bem amanhadas, com umas roupas assim bem afincadas e tudo certo. O que é diferente, por exemplo, diria do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, você está no centro da cidade, você vê as pessoas, o trabalhador está com as roupas de trabalho, mas você vê as pessoas na descontra. Está com uma bermudinha aí, tá com um short, está com o chinelo dele e tudo mais, né? Acho que em Angola isso é um pouco mais rigoroso, principalmente quando se trata das vestimentas que tu vais usar no trabalho, dentro das instituições. Exemplo, tu em Angola tu não podes ir para um banco de bermuda. Mas assim, não te deixam entrar ou não é bem visto? Não te deixam entrar. Caramba! Sim. É bem mais formal, então, Sim, né? sim. A gente fala muito dessa diferença aqui no Brasil entre São Paulo e Rio, né? Porque a gente, aqui de São Paulo, especialmente as mulheres, muitas mulheres gostam muito das estampas que as mulheres usam no Rio, porque são muito bonitas, são muito alegres. E em São Paulo a gente tem o costume de usar roupa menos estampada. Monótona. Mais monótona, umas cores mais escuras, assim. O pessoal aqui é um pouco mais formal nessa questão de vestimenta. Então, eu posso imaginar. E, assim, aqui no Brasil, e especialmente em São Paulo, países africanos, na sua maioria, são conhecidos pelas lindas estampas dos tecidos, né? Que falam até tecidos africanos. Eu não sei nem de qual país que seria... Enfim, de onde viria essas estampas. Então, em Angola, vocês também costumam usar aquelas estampas que a gente conhece aqui em São Paulo como as estampas africanas? Sim, sim, sim. As estampas africanas, né, elas são de muitos lugares, né? Dentro das estampas africanas, você vai encontrar estampas com uma técnica mais característica do Ghana. Você tem as capulanas, que são de Moçambique. Você tem a samacaca, que é de Angola. Isso dentro dos tecidos conhecidos como tecidos africanos. E essas estampas, né? Eles têm uma especificidade. Eles todos têm uma origem. Eu não sou especialista nisso. Conheço alguns, mas não sei explicar de todos. Mas lá nós também utilizamos essas roupas com estampas. Em cerimônias solenes, em... momentos mais formais também, e também de forma mais descontraída. É muito comum também o uso dessas estampas, mas eu acho que no Brasil fica uma ideia de que lá nós só usamos isso. Não. Pelo contrário, nós usamos roupas comuns como em todo lugar do mundo, e dentro dessa roupa nós adicionamos também essas roupas com estampas de tecidos africanos. E sobre essa questão da formalidade, eu achei muito curioso essa história de não poder entrar de short no banco. Quantos brasileiros seriam barrados num banco lá na Angola? É verdade. Todos os lugares, assim, são rígidos? Existe essa formalidade? Ou são questões muito específicas e é algo, assim, mais cultural que as pessoas compreendem? Ou existe um pouco, talvez, de revolta, assim? Não, as pessoas acabam se habituando, né, e compreendendo. É uma formalidade exigida pelas instituições públicas, principalmente. Tu vas ao notário, cartório aqui no Brasil. Ah, boa. Tu vais ao cartório. Outra palavra aí, gente, que aprendemos. Tu vais ao cartório, tu tens que estar com uma calça, não podes entrar de bermuda. Por exemplo, para as mulheres, você não pode ir para esses lugares com blusas de alças finas. Tu tens que estar com a maior parte do corpo coberto, né? E é uma coisa que acaba, assim, sendo cultural de lá, né? E as pessoas já estão habituadas e as pessoas se preparam dessa forma. Tu vais para a escola, tu não podes ir com... Por exemplo, eu estudava numa escola no ensino médio em que eu não podia entrar com calças rasgadas. Fosse da moda, eu usava o uniforme na parte de cima, mas as calças não podiam ser rasgadas.
E assim, essas regras variam de instituição para instituição, mas normalmente tendem a seguir um padrão. E aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, a gente tem muito forte essa questão do futebol. Então, a gente vê muito várias pessoas usando camisas de time. Como que é isso na Angola? Tem esse mesmo jeito de usar a camisa de futebol? Existe, assim, o futebol mesmo, como que é? Se ele tá na Angola ou se ele não é tão amplo no território, se tem outro esporte que domina. Como que é já relacionando com as camisas de futebol e esse esporte na Angola? Bem, para finalizar o assunto das vestimentas, as camisas de futebol são utilizadas pelos jovens, tal como aqui, em momentos de descontração. O jovem está com os amigos no bairro, num convívio, ele usa uma camisa de time, mas ele não vai para um casamento com uma camisa de time, claro, né? É normal, as pessoas também usam bastante. Mas é comum, por exemplo, aqui em São Paulo, eu não sei como são em outros lugares do Brasil, mas os jovens vão para a faculdade com camisa de time praticamente todo dia. Não, lá... Aí também não. Não, lá não, jovem vai com Aqui eu garanto que vão, tá? Aqui eu garanto que vão. Lá jovem vai com uma camisa de botões, um pouquinho mais arrumado para a universidade. Agora, sobre o futebol, é um desporto também muito assistido e muito acompanhado lá. Embora, assim, as pessoas gostem mais de assistir futebol, Angola é mundialmente mais conhecida por ter sucesso em outras modalidades, como o basquetebol. O basquetebol, Angola participa em Olimpíadas, campeonatos mundiais e obtém boas classificações e é o maior campeão do continente africano no basquetebol. O handball feminino também é muito bom. O hockey patins. Angola é campeão mundial em hockey patins. Que curioso. Sim, também participa bem internacionalmente em competições de natação, pesca olímpica também, já foi campeão mundial. E é bom em muitas modalidades. Mas o futebol, agora a seleção anda num bom momento, as pessoas estão de novo a acompanhar o futebol, mas eu acho que é o desporto assim, que os jovens mais veem, só que lá eles acompanham mais o campeonato nacional interno e as ligas europeias de futebol, o campeonato inglês, o campeonato português, o campeonato espanhol. Os jovens lá acompanham mais essas ligas assim, em termos de futebol. E quais são os principais times assim da Angola que você vê, por exemplo, a molecada usando camisa? Aqui em São Paulo, pelo menos, é muito Palmeiras, São Paulo, Corinthians. No Rio, imagino que você teve bastante contato com a camisa do Flamengo, Fluminense, Vasco. O que são esses grandes times na Angola? Tens o 1º de agosto, tens o Petro Atlético de Luanda. Hoje em dia tu tens o Cabos Corpo do Palanca. Tens esses são os principais times. E, Joss, infelizmente o nosso tempo tá acabando. Nós queremos agradecer muito a você por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui hoje. Em nome de toda a equipe da nossa produção, foi um grande prazer te receber no nosso estúdio. Para mim também, estar aqui e compartilhar tudo isso com vocês. Muito sucesso para você no Brasil. E voltaremos a nos encontrar por aqui em São Paulo. A gente vai pedir pra você convidar a gente pra um restaurante angolano. Sim, Na verdade, ficou faltando aí a música, hein, Joss? É verdade. Ficou faltando a última música, Joss. Pra encerrar o programa com a melhor recomendação pra vocês, Joss D na música. Olha, eu vou ser um pouco egoísta. Eu vou recomendar a vocês todos ouvirem uma música minha que eu fiz em parceria com a cantora brasileira Lued Luna, e tá no meu Spotify. Vocês escrevam só Joss D e vocês vão encontrar essa música. Pra não ter que escolher muita coisa. E já aproveitar fazer a promoção, né? Muito bem, Joss. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado.